tê-lo aqui conosco. É um prazer podermos juntos participar e hoje eu tenho um assunto bem do momento, o que está acontecendo, e é algo que o ano passado eu já falei sobre a cultura do cancelamento. Essa questão das pessoas cancelarem uns aos outros nas redes sociais, na vida e por aí por diante, né? Então eu quero comentar um pouco a respeito disso, mas antes de nós continuarmos, eu queria pedir, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai e se inscreva, acione o sininho, deixe o seu joinha e faça o seu comentário, ok? Bom, vamos lá. A cultura do cancelamento é algo que tem se tornado habitual e envolve um ato negativo, né? Quando uma pessoa fala alguma coisa, fala o que ela pensa, e aí as pessoas logo rotulam essa pessoa, umas porque não tem conhecimento completo daquilo que ela está dizendo, outros porque não gostaram daquilo que a pessoa disse, e assim por diante, cada um tem a sua opinião. Mas a cultura do cancelamento, ela tem se tornado muito mais corriqueira do que nós imaginamos. Surge por meias verdades, quando a pessoa fala alguma coisa e por protesto as pessoas acabam assumindo uma postura e cancelando essa pessoa das redes sociais. Eu penso que todos nós, já em algum momento, nós já fizemos isso. Isso acontece muito com pessoas públicas, com artistas, jogadores, jornalistas, pastores, padres. Isso tem acontecido e acontece. Só que por trás do cancelamento acontece algo muito ruim, que é a desvalorização ou crucificar aquela pessoa que deu a sua opinião. Antes de nós continuarmos, eu quero comentar a respeito da nossa Constituição. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é quase que total, no Reino Unido já é mais seguro, né? A liberdade de expressão foi conquistada lá no tempo do Iluminismo, e nós brasileiros, o que a Constituição Federal fala a respeito disso? No artigo 5º, nos incisos 4 e 9, ele fala muito sobre essa questão. O artigo 4, o inciso 4, perdão, ele foca mais no amplo e trata a livre manifestação de pensamento. Já no inciso 9, ele foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então é muito importante nós sabermos disso, né? O que a nossa Constituição diz. Olha só o que o inciso 9 do artigo 5º da Constituição diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Essa é uma verdade da nossa Constituição. É lógico que nós temos que tomar sempre cuidado para não ofender a outra pessoa. Eu tenho liberdade de expressão, mas desde que eu não ofenda a outra pessoa. Então, isso é o que a nossa Constituição diz. Então, a liberdade de expressão ela é garantida para cada um de nós, e nós podemos nos expressar, desde que nós não venhamos a ofender. O que isso tem a ver com a nossa cultura do cancelamento? Bom, um caso recente foi o do jogador do Minas Clube de vôlei, o Maurício Souza, que quando ele se posiciona a respeito de um desenho que nós vivenciamos, os heróis, né, que a gente tinha na nossa infância, o Superman, o filho do Superman acaba tendo um relacionamento homossexual. E ele se posiciona a respeito disso, e isso trouxe algo trágico na vida dele, trágico entre aspas, porque ele foi demitido, ele é um pai de família, foi demitido porque os patrocinadores pressionaram o clube, e por causa disso ele acabou sendo demitido do Minas Clube. Mas tudo bem, ele errou no que ele falou? Eu não vou questionar se ele errou ou se ele não errou, se ele está certo ou não.
Mas a questão é a liberdade que nós devemos ter de expressar, de poder expressar. E quando ele vai fazer o pedido de desculpas, ele fala justamente a respeito disso, de poder se posicionar. Ele pede perdão, desculpa para aqueles que se sentiram ofendidos, mas que a postura dele, a posição dele continua a mesma. Qual que é a sua postura? Nós não devemos ser levado pela grande massa ou pelo que está se dizendo na mídia. Nós temos que ter fundamentos, nós temos que ter base, e a nossa base como cristão é a palavra de Deus. Olha só, quando nós olhamos para Jesus, nós observamos Jesus. Eu quero citar duas situações de Jesus. Lá em João 4, Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana estava ali no poço de Jacó e ela estava lá tirando água. Jesus chega e pede água para ela. E ela fala assim, olha, mas você está pedindo para mim, eu sou uma mulher samaritana. Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, e muito mais, um judeu não poderia falar com a samaritana, e uma samaritana não podia falar com um judeu. Mas Jesus continua falando com ela. E ela fala assim, mas como que você faz isso? E Jesus começa a colocar em prática a missão dele, que era trazer a salvação. E Jesus começa a falar e fala da vida dela. E Jesus denuncia, é interessante isso, ele denuncia algo que ela estava fazendo. Jesus diz para ela, olha, é bem verdade que você não tem marido. Que Jesus tinha falado para ela, vai lá chamar o seu marido, né? Aí ela fala, eu não tenho marido. Jesus fala, é verdade, porque você já teve tantos e esse que você tem agora não é seu marido. E aquilo choca ela, mas muda a vida dela. E ela sai e busca toda a cidade, até que depois, o povo da cidade, quando vem para ouvir Jesus, dizem para ela assim, olha, hoje agora nós não estamos aqui porque você falou, porque nós ouvimos e sabemos quem é Jesus. Jesus amou aquela mulher. Jesus demonstrou o amor para com ela, mas não deixou de dizer que era pecado o que ela estava fazendo. Outra situação de Jesus, lá em João 8, Jesus e a mulher adúltera, que é aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E trouxeram para Jesus e diz, olha, a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejado, tem que morrer. E o que o Senhor vai dizer? Jesus estava escrevendo na areia, ele continua escrevendo na areia e diz, aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Lance a primeira pedra. E a palavra de Deus ali em João capítulo 8 diz que cada um foi saindo do mais velho até o mais novo, até ficar só a mulher e Jesus. E Jesus pergunta, cadê os que te condenam? Ela falou, não tem nenhum. Jesus diz para ela, eu também não te condeno. Jesus estava dizendo para ela, eu perdoo você. Você está perdoada. Você está livre do seu pecado. Mas Jesus dá uma palavra de ordem para ela. Vá e não peques mais. Está percebendo? Jesus, ele não deixa de mostrar o que aquelas pessoas estavam fazendo de errado. Mas Jesus, em todos os casos, demonstra amor. Uma das coisas que é mais importante para nós como cristãos é demonstrar amor, seja para qual pessoa for. Seja pobre, seja rico, seja um andarilho, seja um homossexual, seja quem for, nós temos que amar como Deus amou. E a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez? Deus deu o que era mais precioso, o seu Filho. Para morrer por quem? Por nós, pecadores, falhos, cheios de defeito. Se você olhar para o lado e ver alguma pessoa, nenhum deles vão ser perfeitos. Pode ser a melhor pessoa que for, mas a perfeição é só o Senhor Jesus, só o nosso Deus. A cultura do cancelamento, ela leva a pessoa a ser excluída. No caso nosso hoje, nas redes sociais, é ser excluído de tudo.
e levar o maior número de pessoas a excluir aquela pessoa também. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus amou, Jesus trouxe para perto, Jesus, demonstrou a verdade, mas abraçou com grande amor. E continua dizendo, Jesus fala assim, olha, eu estou aqui, Jesus diz, eu estou com vocês até o fim. Agora, o que a palavra de Deus em Romanos 12, de 1 e 2 diz, Paulo está dizendo aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso me amoldar, eu não posso aceitar a cultura do cancelamento quando Jesus nos chama para relacionamento, para trazer para perto. Eu tenho várias pessoas, vários amigos homossexuais, não faço distinção de nenhum deles, mas eu não abro mão dos princípios bíblicos. Eu não posso abrir mão daquilo que a palavra de Deus me diz. E é isso que nós precisamos entender. Eu não vou cancelar ninguém, você não pode cancelar ninguém, nós não podemos cancelar ninguém, mas nós precisamos amar como Cristo amou. Cristo deu a sua vida por cada um de nós, que somos pecadores. E às vezes a nossa justiça própria quer mostrar que nós somos melhores. Nós não somos melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. O melhor é só Jesus. Só Jesus é melhor, nós não. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Nós temos a mania de querer, o cristão, muitas vezes, muitos cristãos têm aquela mania de apontar a falha, de apontar o erro, mas esquece de olhar para si, de olhar no espelho e olhar para quem ele é de verdade. E a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, até o 5, mas eu vou ler apenas o primeiro versículo, que diz, não julguem, para que vocês não sejam julgados. O versículo 2 diz, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Esse caso do Maurício Souza, eu quero só usá-lo como ilustração. Nós vamos manter os princípios bíblicos, nós vamos manter a família e nós não vamos ser levados pela mídia. Aconteceu algo interessante nesse tentativa de cancelar Maurício Souza. Ele pula de 200 mil seguidores para 2 milhões e 500 de seguidores. Queridos, não estou dizendo para você sair nas mídias sociais e dizendo e fazendo comentários sobre nada, sobre conceito nenhum, sobre assunto nenhum. Mas eu estou dizendo para você, ame o seu próximo, como Cristo amou a igreja. Ame as pessoas que estão ao seu lado. Não cancele ninguém, não cancele pessoa alguma. Não deixe que o inimigo faça com que você cancele, quando a palavra de Deus diz que é para nós amarmos como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida por ela. Se preciso for, você entregue a sua vida. Mas aquilo que é mais importante é nós entregarmos em amor, amar uns aos outros. Ame a Deus e ame ao teu próximo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue manifestando a graça, a glória e o amor dele sobre você. Que você continue amando as pessoas, independente de raça, de credo, de cor, independente da opção sexual dela. Cada um escolhe a sua opção que desejar, mas nós não vamos abrir mão dos princípios bíblicos. E o principal deles é o amor.
Queridos, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero orar neste momento por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida de cada um que está participando conosco neste momento. Que, ó Deus, a tua boa mão alcance cada coração, cada vida. Alcance, Senhor, de uma forma sobrenatural. E que, Senhor, essa cultura do cancelamento seja afastada das nossas vidas. Porque a cultura do céu, a cultura do Senhor Jesus é a cultura do relacionamento, é de trazer para perto. A cultura de Jesus é de amar ao próximo. A cultura do reino do céu, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a cultura que nós precisamos ter e manter na nossa vida. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor nos leve a ter esse amor, amar as almas, amar as pessoas, amar as vidas, porque cada um é importante para o reino de Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te cuide e até a próxima.